Boa noite, meus amigos, como vocês estão? A nossa palestrante da noite acabou de entrar, a doutora Maíra Fernandes. Deixa eu aceitar o convite aqui. Só um pouquinho, doutora. Ok, vamos. Pessoal, quanto à nossa conexão. Ah, já veio. Doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, Ásila? Prazer enorme estar com você aqui. A satisfação é minha, é uma honra poder estar ladeada da doutora aqui em mais uma oportunidade. E hoje um tema em que a gente vem debatendo bastante nesse período de isolamento. Mas eu gostaria, doutora, antes de passar a palavra para a doutora para a gente iniciar o nosso debate, eu gostaria de alguns minutinhos só para a gente fazer uma apresentação da nossa associação, porque nós temos participantes que nem todos são associados, então é uma oportunidade de conhecer também o trabalho da nossa associação. Então, para quem ainda não conhece, a Abracrim é uma associação que fez no último mês de setembro 26 anos, que vem trabalhando aí em prol da categoria, do fortalecimento da categoria. E nos últimos 4 ou 5 anos, nós tivemos uma expansão, alcançamos todos os estados da federação. Hoje a Abracrim tem representantes em todos os estados e no Distrito Federal. Prova disso, somos a doutora Maíra e eu, que estamos aí na diretoria estadual, eu em Rondônia, a doutora Maíra no Rio de Janeiro. E é uma associação diferenciada porque trabalha pelo fortalecimento da nossa categoria, trabalha com coragem e enfrentamento no que é preciso. Então, deixa aqui o nosso convite para quem ainda não conhece, conhecer, associar e participar com a gente, porque a união de esforços é muito importante no enfrentamento que nós temos no dia a dia da advocacia criminal. Passando agora a apresentação da palestrante da noite, que é a doutora Maíra Fernandes. O currículo da doutora Maíra Fernandes, né? Impecável, aliás, advogada criminalista, vice-presidente da Abracrim no Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do IBCCRIM no Rio de Janeiro, diretora do IAB. Doutora, se faltou alguma outra função, cargo, me perdoe aí, eu sei que é extenso o seu currículo, vai muito além do que foi mencionado aqui. A doutora tem feito a diferença na advocacia criminal feminina. Fica aqui meus parabéns, fica aqui reiterando o que eu sempre digo, sempre que tem oportunidade, é sempre uma honra estar com a doutora, ter feito parte do mesmo livro que a doutora, que foi um livro inédito, especial, aí, coordenado pela doutora Vanessa Ribeiro, que é Mulheres da Advocacia Criminal, e já estamos indo para o segundo volume. E o tema de hoje, para quem está aí nos acompanhando, é violência contra a mulher em tempos de pandemia. Doutora, o que dizem as estatísticas no país e no mundo durante esse período do isolamento social? Houve, de fato, um aumento nos casos de violência doméstica? Passo a palavra para a doutora. Tá sem áudio, doutora. Será que o problema é aqui comigo? Tá sem som. A senhora quer sair e entrar novamente? Olá, pois é, Ásila. Obrigada pela... Vamos esperar a doutora Maíra enviar o convite novamente. Vocês estão ouvindo a mim e só não estavam ouvindo a ela? Ah, obrigada, Carla. Então vamos aguardar. Vocês ouviram a minha fala anterior ou esteve sem áudio por todo o período? Só para a gente ouvir
ouviu? Então, beleza. Vamos chamar aqui a doutora Maíra, que já voltou novamente. Obrigada pelo retorno, pessoal. Conectando aqui. Ângela, tá me ouvindo? Agora. Você Vendo e ouvindo, doutora. Agora sim. Então tá bom. Então, obrigada pela carinhosíssima apresentação, adorei, um prazer enorme estar aqui com você. Pena que realmente o tema que nós vamos conversar hoje seja realmente o isolamento. Ele se faz extremamente necessário, como do coronavírus, da isolamento. Infelizmente trouxe um gravíssimo colateral, digamos assim, que foi o aumento considerável doméstico. Infelizmente, uma realidade que já existe, porque na verdade nós temos índices muito altos de violência doméstica no país, aceitáveis, né, agravou. Então, há notícias de mais de 50% de aumento de casos de violência doméstica no país, por conta dessa proximidade 24, com muitas vezes uma vinha antes de violências reiteradas e que apenas se agravam nesse momento. De todas as formas, tá? Todas as formas de Tá mandando uma mensagem. Violência. Então, a violência psicológica, a violência física, tá falhando muito, né? É porque o seu áudio tá chegando. Deixa eu colocar, deixa eu tentar Mudar a internet, né? Vamos ver se ela mudando a internet lá. Carlos, na verdade tá falhando aqui pra gente também. Eu acredito que em razão do horário nós temos muitas lives no mesmo momento e acaba acontecendo essa falha aí na comunicação. Mas pela experiência das lives que a gente tem acompanhado, no início realmente há uma falha, mas depois volta a comunicação normal. Eu gostaria de saber, vocês estão me ouvindo ou a falha está apenas com a doutora Maíra? Só para a gente entender se eu reinicio ou não a conexão, por gentileza. Se vocês puderem me dar um retorno. Doutor Rodrigo, vice-presidente da Abracrim de Rondônia, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigada, Daniele. Daniela. Vamos aguardar já a doutora Maíra volta. Nós estávamos falando, o tema do nosso debate hoje é sobre os casos de violência doméstica nesse período de isolamento social. A doutora vinha trazendo para a gente as estatísticas de aumento de 50%, ou seja, é um número absurdo, é um número gritante que nós temos que nos... Aqui, a doutora chegou, só um minutinho. Vamos ver, estou aqui. Agora vamos ver, acho que agora melhorou, doutora. Então, vamos ver. Agora vocês estão me ouvindo, gente? Agora tá perfeito, pelo menos não teve mais falha. Então tá. Bom, então, eu dizia que pena que o tema que nos traz seja um tema tão delicado. Realmente, o número de casos de violência doméstica aumentou muito, mais de 50% no Brasil. Na verdade, é um dado que esse aumento se aconteceu, na verdade, em vários países do mundo. Não à toa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em manifestação recentíssima, com várias recomendações aos países de respeito aos direitos humanos, inclui uma grande preocupação com os casos de violência doméstica e pede que os estados tenham
um maior cuidado no atendimento às vítimas de violência doméstica, que o Poder Judiciário seja capaz de dar essas respostas às vítimas de violência doméstica e que, em maior medida possível, essas mulheres tenham um acolhimento de todas as formas para poder denunciar os casos de violência doméstica e, o mais difícil, para conseguir sair dessa situação. Porque se nós estamos com a obrigação de ficar em isolamento, todos nós, significa, na prática, colocar a vítima, o agressor, em um contato 24 horas. Então, alguns casos que já havia uma violência doméstica e que não chegava física, agora chega, né? Porque esses casos de violência doméstica, muitas vezes, eles vão num crescente. Então, ela começa com uma violência psicológica e né, vai diminuindo a vítima de outras formas. E aí as brigas vão se acirrando, vão se acirrando, vão se acirrando e muitas vezes aumenta para caso de lesão corporal e que pode depois chegar até mesmo num caso de feminicídio. Elas estão realmente em enorme vulnerabilidade por conta desse frequente direto. Existe uma preocupação muito grande com também... Travou aqui, doutora. Travou para vocês também, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho que aos poucos volta. Tá voltando. Agora voltou. Tá. Eu dizia que várias circunstâncias aumentam isso. Esse contato, o que antes a mulher conseguia ter um contato menor com o marido, agora é um contato de 24 horas. Situações que eram potencializadoras de violência, como por exemplo a bebida alcoólica, né, aumentou, deu uma notícia que aumentou em 800% a venda de bebida alcoólica. Então, que muitas vezes também é um potencializador de violência doméstica, agrava ainda mais as chances de essa mulher ser agredida física ou verbalmente. A gente precisa cuidar desses casos realmente com muita atenção e possibilitar a essa mulher que ela tenha um caso. Doutora, travou novamente. Enquanto retorna, achei interessante desses casos e de acolhimento. Se a senhora estiver me ouvindo, tá muito ruim, né? Mas volta. É só ter um pouquinho de paciência que volta. Eu queria até complementar que a doutora comentou sobre a questão da violência doméstica. Que a violência ela vai além, né, da violência física, da agressão, né? E é interessante pontuar essa questão da violência, que ela não inicia já na agressão, né? Que tem outros tipos de violência que muitas pessoas, muitas mulheres desconhecem, que é em especial a violência psicológica, não é mesmo, doutora? A violência psicológica de onde inicia, depois vem a violência financeira, que se torna também dependente. Sem dúvida alguma. Imagina o que é uma pessoa diminuindo aquela mulher várias vezes por dia, né, fazendo uma tortura, verdadeira tortura psicológica, fazendo ela acreditar que não serve para nada, que ela não faz nada direito, que tudo que ela faz está errado, que, enfim, que tá tudo nela é péssimo, que ela é horrorosa, que ela é gorda, que ela é feia, assim, são inúmeros xingamentos, várias vezes por dia, que configuram, evidentemente, uma enorme violência psicológica. Fora a questão financeira, sem dúvida alguma, uma dependência financeira muito grande dessa mulher para esse homem, ou até mesmo a obrigação dessa mulher de dar dinheiro para o homem. E muitas vezes essa violência ela começa aí. Agora mesmo, nesse período de isolamento, chegou a mim o caso de uma mulher que o ex-marido mandou um áudio dizendo: se você não transferir o carro para o meu nome, eu vou te matar. A violência, a ameaça configuradora de violência por uma questão financeira, dessa questão do carro. Então essa violência ela pode não crescente, ela pode começar nessa violência psicológica e ir aumentando para a violência de lesão corporal, que pode chegar ao feminicídio. Lamentavelmente, muitos tribunais, nesse momento de isolamento,
não estão fazendo registro por outros casos que não o de lesão corporal. Então, não estão fazendo, por exemplo, nessa ameaça, não estão fazendo nessa lesão, nessa violência psicológica, mas muitas vezes esse contato da mulher com a polícia, ela às vezes vai para dizer que está sofrendo uma violência psicológica. Lá na conversa, ela percebe que sofreu outros tipos de lesão. Porque muitas vezes essa lesão, dessa violência doméstica, é difícil a mulher conseguir introjetar. Muitas mulheres não conseguem perceber que elas foram estupradas no âmbito do casamento, porque elas estão acostumadas com uma violência de achar que ela é obrigada a ter relação sexual quando o homem quer ter. Então, muitas vezes esse contato com a delegacia de polícia, com acolhimento na delegacia de polícia, de preferência por uma mulher, por isso é tão importante haver delegacias de mulheres, é tão importante haver profissionais treinadas para ouvir, sabe? Para não fazer nenhum juízo de valor, para justamente ela conseguir identificar esses casos de violência que às vezes ela chega num primeiro momento para falar um fato e depois descobre que na verdade já é vítima de violência há muito tempo e de outras naturezas. Lamentavelmente, nem todas as delegacias têm essa estrutura de acolhimento. Então, agora mesmo, nesse caso... Porque essa realidade... Nós estamos falando da realidade Rio Grande Centro, São Paulo, mas quantas e quantas não são as cidades que não existe uma delegacia especializada no atendimento à mulher? Não tem uma delegada para ouvir essa mulher, porque é diferente. Nós temos gerações e gerações de mulheres que ainda vêm daquela fase do patriarcado, que não ao divórcio, porque casou e tem que ir até o final da vida no relacionamento, mesmo sofrendo, mesmo sendo vítima, mesmo passando por situações de traições. Ou seja, para uma mulher que ainda tem essas raízes nessa origem do patriarcado, é ainda mais difícil, né, chegar ao ponto de procurar uma delegacia para poder enfrentar que ela é vítima, seja vítima de agressão ou psicológica, que muitas até desconhecem. Mas como que a senhora vislumbra uma forma da gente tentar trabalhar isso enquanto mulher, enquanto advogada, trabalhar na população? A Abracrim, inclusive, tem um projeto, a Abracrim Nacional, não é mesmo, doutora? Que fala sobre esse apoio que nós estamos nesse momento de enfrentamento do aumento da violência. Esse projeto que visa alcançar essas mulheres que têm medo de denunciar, porque, como dito antes, nós não temos todas as cidades delegacia e mulheres ou agentes policiais. E isso quando a mulher ainda não tem um enfrentamento de chegar lá e ainda ser rejeitada, intimidada. Será que realmente houve? Será que ela realmente é vítima? Como é que a senhora pode falar no quadro geral da sua visão em relação a isso? Para mim, o áudio não está chegando. Não está chegando o áudio. Não raro, esse julgamento começa na própria delegacia e isso é muito cruel. Vencer todas essas etapas de... Infelizmente, está falhando bastante. Vamos trazer a doutora Maíra novamente. Um pouquinho de paciência, gente. É assim mesmo. E nós estávamos falando sobre a mulher que ainda precisa chegar em uma delegacia e precisar enfrentar um policial ou um delegado, não ter aquele primeiro contato com uma mulher que vai entender a realidade da mulher. Não é desmerecendo o trabalho dos homens, dos agentes, dos delegados, mas que a visão da mulher para a mulher é diferente, né? E é nesse sentido que nós estávamos falando, da necessidade que nós precisamos aumentar delegacias de atendimento especializado à mulher. Doutora, pode prosseguir. Agora sim.
Ai, meu Deus, essa internet. Vou matar essa internet. Eu não sei, já tentei tudo. Já tentei com Wi-Fi, sem Wi-Fi, eu não sei o que é. Todo Talvez lado você do passe. modem. O modem tá grudado em mim aqui, mas não sei o que está acontecendo. Não sei se é muito bom. Sobre a necessidade de haver um atendimento acolhedor para essa mulher que procura uma delegacia especializada, porque ela já venceu uma enorme etapa que foi chegar até lá. Se ela chegar até na delegacia e ouvir julgamento, mas do tipo, mas aconteceu, por que a senhora não veio antes? Se isso já tinha acontecido, então por que não acontece muito com as mulheres que vão, que é do por que estava usando essa roupa, por que estava andando sozinha naquela noite, como se a vítima fosse culpada do estupro que sofreu. Então, não em frangalhos lá na delegacia, é um caso que sofre esse pré-julgamento. As vítimas de violência doméstica também. Então, por que não falou antes? Mas estava com ciúmes de fulano de tal. Mas por quê? E aí começa a fazer um julgamento no caso ali da cena do ciúmes ou do não ciúmes, se a mulher se não relaciona com outra pessoa. Nada justifica uma cena de violência. Nada. Uma traição não justifica uma cena de violência, uma briga não justifica uma cena de violência, qualquer coisa que a mulher faça, não há justificativa para uma cena de violência. Então, se ela chega na delegacia e recebe esse pré-julgamento, já começou o processo muito mal. E, infelizmente, isso acontece. Esse caso mesmo que eu falei para vocês, da questão financeira, ela, depois de ficar horas, durante esse período de isolamento agora, o que chegou para mim é que ela ficou horas na delegacia para ser aceita, recebida, numa situação de absoluta vulnerabilidade do vírus, inclusive, porque não havia nenhum cuidado, as pessoas estavam próximas, as mulheres ali por violência doméstica, sem nenhum cuidado com a circulação do ar, com o isolamento das pessoas, etc. E quando ela, enfim, foi atendida, e ela falou, olha, já aconteceu isso, sempre foi muito dominador com essa questão financeira, eu sempre era obrigada a dar meu dinheiro para ele. Começou, mas por que você não veio aqui antes? Mas, então, é só você não dar o carro. E não é bem assim. É claro que a ameaça, quando ela recebe uma ameaça de só você passar o carro para o meu irmão, eu vou te matar, que é a caracterização perfeita da ameaça, que é aquele de causar mal injusto e grave à vítima. E ela, de fato, se sentiu ameaçada por isso, sentiu medo por isso. Então, é preciso começar o acolhimento ali na delegacia. Em todo o Poder Judiciário, especializadas de violência doméstica, juízas, promotoras, enfim, todo um sistema de justiça que seja capaz de acolher essa mulher. Há um fato também que me preocupa muito, que é o seguinte: de fato conseguiu vencer todas essas etapas e conseguiu o instrumento de denúncia. Vários usam até muita criatividade para conseguir fazer isso. A advogada da Abracrim, por exemplo, fez uma iniciativa que está circulando em vários vídeos na própria, que ela fingiu que estava ligando para os seus familiares, gravar com cartazes dizendo que estava sofrendo violência doméstica. Há outros casos de pessoas que ligam para pedindo socorro, para e ter código para da poder delegacia e diz que está pedindo uma pizza, assim como também é muito legal a iniciativa dos bares, doutora, sobre a questão do drink, em que a mulher se sente, coagida, ameaçada, quando ela for no banheiro, ela voltar e pedir um drink que é específico de que ela precisa de ajuda. Isso nos grandes centros já é uma iniciativa bem legal. É excelente, vários bares que têm cartazes disso no banheiro e tudo mais. É super importante haver essa história que também circulou a beça na internet, de uma mulher que conseguiu levar ao veterinário e entregou um bilhete dizendo: estou sofrendo violência doméstica,
meu marido está cuidado, e aí montou toda uma estrutura, disse, vem para cá para essa para o seu cachorro não pegar o gato e tal, e aí, de fato, chamou a polícia lá, com toda uma situação de proteção para a mulher. Então, é importante que a mulher se sinta segura para fazer a denúncia, e muitas vezes, nesse momento, pode ser uma forma de denúncia que não saia de casa, né? E que a polícia tenha medo de chegar lá, mesmo nesse momento que isolamento, então ela não tem a disponibilidade de sair. Com que desculpa essa mulher que está sofrendo a violência doméstica vai sair de casa num momento de isolamento para ir a que lugar, né, se as pessoas não podem sair de casa? É óbvio que vai aumentar a chance de que ela possa fazer um registro. Então, dar meios dessa mulher conseguir achar canais de fazer chamar a polícia fazer uma denúncia. Desculpa, você ia falar alguma coisa. Não, isso se ela conseguir sair de casa, né? Porque a depender do grau de persuasão do marido ou do namorado, enfim, do cônjuge, ele não vai aceitar com que ela saia de casa. Então, essas outras iniciativas, como ligar para a polícia e fazer um pedido de pizza, usar das redes sociais para pedir ajuda. Esse canal da Abracrim foi muito importante nesse debate que nós iniciamos no grupo de estudos da Abracrim do Rio Grande do Norte. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a doutora Ana Trento, que está acompanhando aqui com a gente, que é a vice-presidente da Abracrim lá. E a doutora Olívia também, a doutora Vitória, que estão à frente desse projeto. E a gente está conseguindo aí alcançar todos os estados, porque a violência ela não está só no Rio. Em questão de proporção, no Rio e São Paulo, lógico que foram os estados em que tiveram maiores casos durante os primeiros meses de quarentena. Mas hoje, isso já alcançou o país, já alcançou o mundo. E assim... Oi, doutora. Oi, eu falei, sem dúvida alguma, não alcançou todo o país. Violência doméstica não tem estado, não tem classe social, não tem idade, não tem raça, embora muitas mulheres negras sofram muitas vezes ainda mais tipos de violência, com várias outras circunstâncias, a gente já sabe que existem essas questões, mas não existe classe, não existe estado, não existe nada que diferencie uma mulher e que faça ela poder ser vítima ou não poder ser vítima de uma doméstica. Qualquer mulher, pelo simples fato de ser mulher, pode ser vítima de violência doméstica. Nós temos isso de uma colega. Precisa... Perdão aí, porque a nossa comunicação está demorando um pouquinho para chegar. E aí parece que está intervindo, mas não é essa a intenção. Só para poder dar um exemplo aqui, que eu me recordei de uma colega nossa advogada que fez a defesa de uma empresária de sucesso em Brasília e precisou chegar ao ponto dele ser retirado de casa. Então, houve medida protetiva a princípio, porque a ameaça de morte estava sendo muito grande, estava aumentando, e ela pediu a protetiva e ele foi retirado de casa. Durante o período de 60 dias, ele cumpriu direitinho, não aproximou, não entrou em contato, não ligou, não mandou mensagem, venceu a protetiva. Essa colega, por vislumbrar talvez uma situação que poderia agravar, procurou a cliente e falou assim: olha, você quer que a gente faça o pedido para mais 60 dias? Quer postergar? E a cliente entendeu que não, já tinham mais de 40 anos de relacionamento, eram pessoas de idade já avançada, e eles da alta sociedade em Brasília, e ela entendeu que já teria acalmado. Então, não, já está tudo bem, ele não procurou, ele entendeu. O que aconteceu? No dia seguinte, ele entrou na casa dela, esfaqueou, deu várias facadas nela dentro de casa, fugiu. No percurso, a polícia tentando encontrá-lo. Eu não tenho certeza se ele cometeu suicídio, se ele sofreu um acidente e veio a óbito. Então, olha o fechamento de uma situação. Então, é preciso a gente trazer isso, porque nem todo mundo consegue visualizar, doutora,
que a violência ela vai alcançar qualquer classe, como a doutora disse, e que uma simples ameaça tem sim que ser vista como algo grave. Não precisamos esperar avançar uma agressão e um feminicídio. Sim. Até porque, Asla, as pessoas, os agressores de mulheres, eles não têm um estereótipo. Não vem escrito na testa deles, eu sou um agressor de mulheres, sabe? Não existe nada que faça saber que ele é um agressor ou um potencial agressor, ou se ele já agrediu ou se ele vai agredir uma mulher. Assim como os que praticam estupro também. E a gente acha que a mulher que sofre o estupro, ela só sofre por aquela situação de estar numa rua escura, e aí surge uma pessoa do meio do nada e aí a estupra. Esse caso até existe, mas infelizmente, na maior parte das vezes, as mulheres sofrem estupro de pessoas conhecidas do meio dela. São homens do trabalho dela, são namorados, são colegas, né, amigos, parentes, familiares. Familiar. O que é muito grave, o que nos leva a uma preocupação no momento por conta dessa situação de vários, e me preocupa particularmente as meninas e os meninos que são vítimas de abuso sexual. E isso amplia até, vai para além da questão de violência com meninas, porque também os meninos muitas vezes são violentados. Infelizmente, os dados do Fórum de Segurança Pública, que foi publicado ano passado, indicam que houve 500 mil no ano de 2019. 500 mil é um número muito alto. E 70% desses estupros são com menores de 17 anos. 50% com menores de 13 anos. Então, assim, essas meninas e esses meninos, nesse momento de isolamento, podem estar em situação de enorme risco com gente, né? Com pai, irmão, tio, que muitas vezes comete esse crime sexual, que também no caso das mulheres, uma violência doméstica, né? Nesse dado do E para fórum, esses adolescentes, assusta o fato de que 76,4%, 76,4% dos estupros são só um pouquinho, ainda está chegando o áudio praticados por pessoas conhecidas pela vítima. Então, assim, essas mulheres, elas podem estar, e essas crianças podem estar numa situação de enorme vulnerabilidade. Certo. Porque o seu áudio está chegando atrasado. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tá, então agora terminou sua fala, então eu vou complementar sobre essa questão de... Não estou te ouvindo, Asla. Não está me ouvindo? Não te ouço. Não? Agora Não sim? Ok. Então, o que eu gostaria de complementar em relação a esses adolescentes, né? Meninas e meninos, adolescentes que estão aí sofrendo assédio, estão sofrendo estupro de vulnerável, também vai ocorrer, com certeza vai haver um aumento depois, nós vamos acabar chegando nesses números também. A dificuldade também desses adolescentes em exteriorizar, em falar sobre isso, é muito difícil, porque em regra vai acontecer também dentro de casa, né? E nós tivemos, eu até acho justo a gente recordar aqui, foi até bem polêmico o caso que aconteceu, deu maior repercussão, de uma adolescente que pegou um Uber
Não sei se a doutora se recorda. E Eu tô ele te ouvindo tentou bem. insinuar Eu estou. que gostaria Eu estou. de sair com ela, e aí ela filmou tudo, gravou, disse que ele tinha idade para ser pai dela, e ele fala até, mas eu faria coisas com você que o seu pai não faria, enfim. E depois, quando ele foi identificado, vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo, doutora? Beleza. Então, quando esse funcionário da Uber foi identificado e foi levado à delegacia para prestar depoimento, eu acredito que ele não foi orientado em especial pela forma como proceder, porque ele sai do depoimento e dá uma entrevista dizendo que ela provocou porque ela estava usando um shortinho de Anitta. Então, aí nós voltamos àquilo, a inversão de que a culpa é sempre da mulher, né? Esse é o cenário geral que nós estamos sempre nos deparando. O som ainda não está chegando. Ainda não. Ficou mudo. Sem som. Se quiser sair e entrar novamente. Totalmente sem áudio. Pois é. Vocês estão ouvindo a mim? A dificuldade está sendo só com a doutora, porque a depender nós podemos encerrar e iniciar uma nova live. Eu sei que está prejudicado, mas eu acredito que o alcance da mensagem que nós estamos tentando trazer aqui é de extrema importância. Estão ouvindo a mim ou só não estão ouvindo a doutora? Se puderem responder, eu agradeço. Sassamelo, tá me ouvindo? Maria, tá me ouvindo? Ok. Vamos tentar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Vou deixar só a doutora falar. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Bom, então, onde é que eu estava? Tá, a gente estava falando sobre a questão da vítima, do quanto ela é culpada, e eu estava dizendo que nos casos de violência doméstica, isso se traduz muitas vezes em defesas que colocam a vítima como louca, como uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, uma pessoa destemperada. E que, na verdade, assim, nós mulheres já estamos acostumadas, porque alguma vez na vida a gente já ouviu isso, né? Porque é assim, um homem chega numa reunião e ele fala e tal, ele é veemente, né? A mulher chega na reunião com a mesma garra para poder falar e aí discorda, etc. Aí ela é briguenta, ela é destemperada, ela é doida, etc. Então, assim, isso acontece na sociedade machista de modo geral. Nos casos de violência doméstica, é muito comum dizer que a mulher é louca, destemperada, etc. Então, é preciso realmente, e é preciso tentar mudar essa própria cultura, porque é possível fazer uma defesa jurídica, mesmo num caso de violência doméstica, mesmo pelo réu, que não achincalhe a mulher vítima de violência. Né? Assim, advogadas criminalistas. Então, nós estamos acostumadas com esse respeito ao direito de defesa, com esse respeito à presunção de inocência, que deve existir mesmo no caso de violência doméstica. Mas é possível fazer uma defesa ética que não achincalhe a vítima, né? Que apenas faça a defesa do seu cliente em relação àquele caso, se aquele caso existiu ou não existiu. Você não precisa achincalhar a vítima por causa disso, né? Diminuí-la e etc. E ainda sobre a questão, só voltando um pouquinho para não perder, a gente não mudar de assunto e não perder, nesse momento de isolamento social, em que esses casos de violência doméstica estão aumentando por conta, claro, desse contato maior da vítima com seu agressor, nós precisamos pensar em meios
de proteger a vítima que consegue fazer a denúncia. Aqui no Rio de Janeiro, encontra-se em tramitação um projeto de lei da vereadora Verônica Costa para colocar as mulheres vítimas de violência nos hotéis que estão, né, sem funcionamento. Já existe um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro para colocar os idosos. Então, na verdade, já existe essa previsão, né? Então, existem várias formas de fazer isso. No Rio de Janeiro está sendo feito por compensação de crédito tributário, mas há outros lugares que fazem por requisição, que é uma via administrativa. O fato é que há meios de pensar, há outros. Niterói, por exemplo, está pagando por esses hotéis, né? Com valores mais baixos, mas assim, está pagando. Então, existem formas de pensar para que essa mulher tenha um lugar para ir no cenário de violência doméstica, num momento de isolamento, em que, claro, por uma série de circunstâncias, dificulta até que ela consiga uma casa de alguém para ficar nesse momento de isolamento social, né? Até porque pode ser que a primeira opção de lugar que ela tenha para ir seja de uma pessoa idosa, por exemplo, ela não vai poder ir nesse momento, né? Pode ser que ela não possa ir nesse momento porque estão todos em casa e aí fica difícil de acolhê-la, né, com filho, muitas vezes, com essa situação. Então, é importante que essa proteção ela tenha um lugar para ir. Eu vejo aqui um comentário de que em alguns lugares as mulheres estão indo para a Casa da Mulher Brasileira. Ótimo, que bom que alguns estados têm esse lugar. Alguns estados têm abrigos estruturados, mas nem todos têm. E é fundamental. Na verdade, essa necessidade de a mulher ter um lugar para ir, ela vai além do isolamento. É fundamental que a mulher vítima de violência doméstica, ao pedir a medida protetiva, ela tenha também um lugar para ir em segurança. Porque, às vezes, você consegue fazer imediatamente o afastamento do homem do lar. Mas, primeiro que nem sempre, num caso de muita violência, isso é eficaz. Porque, lamentavelmente, ele sabendo que ela está lá, ele pode voltar. Então, ele é afastado num dia, cumpre seu afastamento, ele volta no dia seguinte. Então, o ideal, muitas vezes, é que ela possa ir para algum outro lugar com seus filhos para poder ser mantida em segurança. Então, isso são propostas que a gente precisa pensar, recapitulando, formas de empoderar essa mulher para conseguir fazer essa denúncia, que ela seja acolhida por uma delegacia especializada que saiba ouvi-la sem julgá-la e que ela tenha um lugar para ir depois, né? Então, acho que é esse o encaminhamento que a gente tem que dar neste momento de isolamento e em todos os outros também. Perfeito. Muito importante falar sobre isso, porque as pessoas que estão participando da live podem levar essa ideia para o seu estado, para o seu município, não é mesmo? Porque, infelizmente, eu tiro pelo nosso estado precariedade que existe aqui, tanto de delegacia de atendimento à mulher, quanto de casa de apoio para receber essas mulheres vítimas, em especial no momento de isolamento social. Graças a Deus, o nosso estado é um estado que o índice de contaminação é mínimo, então o isolamento ele não está como São Paulo, como Rio, o comércio está funcionando. Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam a gravidade que, se puder ficar em casa, fique, evite sair, mas, enfim, ainda assim nós estamos conseguindo que o quadro de infectados seja controlado. Mas, levando isso aí para o Nordeste, por exemplo, que o índice de contaminação está absurdo, Amazonas perdeu o controle, está realmente uma situação calamitosa, é realmente importante a gente não só falar que houve um aumento, mas sim trazer formas de contribuir com essas mulheres, de colaborar com essas mulheres. Então, aqui eu deixo o nosso Instagram, acredito que eu posso falar pela doutora também, o Instagram da Abracrim Mulher, o Instagram da própria Abracrim Nacional, para que as mulheres que estejam passando por alguma situação e não sabem como lidar com essa situação, pode nos procurar, que no que estiver ao nosso alcance, nós iremos com certeza contribuir. Doutora, nós estamos caminhando para o fim da nossa live. Tem uma live. coisa que eu quero falar. Se a gente está caminhando para o fim, então tem uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte, que na verdade é um pouco uma preocupação que eu tenho com esse crime, porque na verdade já chegou mais de uma vez para mim.
os crimes praticados pela internet, né? O revenge porn, por exemplo, que é a pornografia de vingança, eu tenho um pouco de medo desse período de isolamento que as pessoas estão usando super recursos todos possíveis e imagináveis para ter os relacionamentos à distância. Eu gostaria de deixar uma dica de advogada criminalista para todas as mulheres que estão ouvindo e as meninas, pelo amor de Deus, não manda nudes com o rosto. Manda se quer mandar vídeo, se quer mandar nudes, manda sem rosto, pelo amor de Deus. É claro que também vai, na mesma proporção, uma mensagem para os homens de que em nenhuma hipótese eles podem divulgar esse vídeo, nem para uma única pessoa, né? Recebeu o vídeo, nesse momento de isolamento, cada casal está num lado e tal, quer manter o relacionamento e estão mandando fotos, trocando, etc. O homem não pode, em nenhuma hipótese, mostrar nem para uma única pessoa. Se ele mostrar para uma única pessoa, ele já está praticando o crime do 218C do Código Penal. E eu fico um pouco preocupada, porque eu vi uma matéria falando do quanto aumentou esses aplicativos e grupos e chats e tal de relacionamento, porque as pessoas estão confinadas em casa, né, sem nada para fazer, então aumenta o chat de relacionamento. E tem um chat de relacionamento que falava que era, inclusive, de cunho sexual. E aí eu pensei imediatamente no 218C. Falei, ai meu Deus do céu, o 218C vai ser o fruto do isolamento se a gente não cuidar disso, se a gente não deixar muito claro para os homens que eles não podem divulgar essas imagens em nenhuma hipótese, porque senão eles estão praticando crime, e para as mulheres um cuidado que infelizmente todas nós mulheres, desde que nascemos até o final da vida, somos acostumadas a ouvir os cuidados que a gente tem que ter, e infelizmente os homens não ouvem na mesma proporção de educação, né, o que eles não podem fazer, né? Nós somos mães de filhos meninos, né, Asla? Temos essa responsabilidade aí de criar filhos não machistas, filhos feministas, que saibam como devem tratar uma mulher e o que eles não podem fazer. Essa é a nossa responsabilidade. Mas eu deixo aqui o 218C, que é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática, de telemática, fotografia, vídeo ou outro registro. Aí uma não é exatamente por causa que eu estou falando, que é de cena de estupro, né, ou de vídeo de estupro, mas o outro que contenha cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima. Tá? Então, aquela menina que manda a foto, né, nesse momento pro rapaz, porque tá cada um numa casa, e depois esse rapaz mostra para uma pessoa, ele já está praticando os 218C. Se ameaçar ela de publicar, ou de mostrar, ou de postar, ele está praticando um crime de ameaça. Então a gente tem que começar também a prestar bastante atenção nisso e prestar atenção também no aumento do número de crimes de xingamentos e de ofensas pela internet, porque também as pessoas... Travou aqui, doutora. Travou para vocês? Estão me ouvindo? O Oi, tá aqui. Esses haters, nesse momento em que as pessoas estão em casa isoladas, eles aparecem ainda, e aí os haters machistas aparecem também, né? Que xingam as mulheres de todos os possíveis e imagináveis. Então, o cuidado para que as mulheres também façam os registros por elas, né? Se elas forem xingadas na internet, se elas forem ofendidas de qualquer forma, isso é crime. A internet crime também. Não é uma terra sem lei. Isso é um crime que pode ser injúria, difamação. Se for um xingamento de um ex, é violência doméstica. A violência doméstica não é só do companheiro atual, mas também. Então, aquele ex que agora está sem nada para fazer e começou a infernizar, a perseguir, a xingar ali do passado, e com isso resgatar
uma cena de violência que acontecia fisicamente, pessoalmente, agora fazer via virtual, esse sujeito também está praticando um crime de violência doméstica. Por fim, Maíra, aquele também, companheiro ou ex-companheiro, que não está junto, mas que manda. Tá me ouvindo? Então, é que manda 200 mensagens por dia, também está praticando um crime de violência doméstica. Certo. Sensacional você trazer essa questão do 218C, porque é um crime consideravelmente novo no Código Penal. Ele fez aniversário de 1 ano em setembro do ano passado. Então, ainda há pessoas que desconhecem isso, até mesmo para poder comunicar para as autoridades que foi vítima desse crime. Então, nós precisamos sim falar sobre isso, falar que a relação que foi divulgada por um companheiro é crime praticado por esse companheiro, porque foi durante o momento de intimidade do casal, independente se houve ou não por parte da mulher a intenção de gravar. Né? O que não pode é ele divulgar sem o consentimento dela. E também muito interessante, doutora, a gente frisar o quê? Que não é só aquele que está no relacionamento, recebeu e compartilhou, que pode ser responsabilizado. E sim, quem recebe e compartilha também é responsabilizado pelo mesmo crime. Então, isso é importante porque nós estamos falando da propagação, não só de fake news que a gente vê todos os dias, mas em especial dessa questão de nudes, que ficou conhecida como a nova lei de nudes, né? E essa defesa para as mulheres foi um avanço importante, um avanço também na questão de crime cibernético, um avanço também na defesa dos direitos das mulheres, porque é quem é mais prejudicada. E o que eu sempre digo nas palestras, doutora, não é nem tome cuidado em como tirar a foto para não se identificar, não. A minha mensagem é outra. A minha mensagem é: a única forma de você não ter uma foto sua vazada é você não tirar. E uma vez na internet não tem volta. Se chegar a Deep Web, não tem volta. Então, as consequências de divulgar um momento de intimidade ou uma foto que seja enviada aí de um casal, entre o casal, é algo que não tem volta. É muito importante porque a internet, como a doutora disse, não é terra sem lei, não é terra sem lei, mas sim é importante que a gente... É porque não está vindo o seu áudio, doutora. A hora que a doutora para de falar, o áudio não vem. Então, é realmente... Assim, como o nosso tema é violência doméstica, a pena ela é aumentada. Tá sem áudio, doutora. Vamos ver se vai voltar agora, porque tá atualizando. Mas, enfim, nós realmente estamos caminhando já para os últimos minutos. E eu gostaria... Tá me ouvindo? Doutora, se puder retornar para poder fazer as últimas considerações e a gente finalizar, porque já estamos no final já da nossa live, nos últimos minutos de encerramento. Espero que vocês estejam gostando, porque falar sobre crimes cibernéticos hoje é algo que é uma realidade. Nós estamos aí com um crescimento, em especial também de crimes de ódio na internet, que é absurdo. E nós precisamos falar sobre isso e fazer com que as pessoas entendam que sim, cabe responsabilidade. As pessoas que estão vítimas de crimes na rede social precisam sim denunciar. Ainda que não haja na sua cidade uma delegacia especializada, não deixe de denunciar. Com a palavra, doutora, para a gente finalizar, porque realmente está acabando o nosso tempo.
Pode falar. Tá me ouvindo, Asla? Agora sim. Estão me ouvindo? A imagem está acompanhando o áudio, mas está chegando o áudio. Conseguem me ouvir? Sim. Sim, estou ouvindo. Só está travada a sua imagem. Acho que agora voltou. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Doutora? Então, talvez sair e entrar novamente para a gente finalizar. Temos alguns minutos ainda. Doutor Juliana Azevedo. Quero aqui agradecer a participação dos colegas, doutor Juliano, de Minas Gerais, Lilian, Pati, Natan, Denise, Ariana. Gente, muito legal a participação de vocês, viu? Obrigada mesmo por o pessoal aqui do Distrito Federal presente. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído um pouquinho aí com as informações, não só sobre estatística, mas também de conhecimento, para a gente trabalhar, unir forças aí para fazer desse momento de pandemia e de isolamento social, algo em que a gente também possa colaborar como ser humano e ajudar essas mulheres que precisam de fato de ajuda. A violência doméstica, ela não é brincadeira, ela realmente é algo que precisa da nossa atenção, precisa ser falado sobre isso, precisa ser tratado sobre o tema. Precisamos dialogar sobre isso e fazer com que mulheres entendam o que é realmente a violência doméstica, porque ela nem sempre é só física. E aí vamos finalizar agora com a doutora Maíra. Oi, doutora. Agora eu acho que realmente a doutora vai ter que fazer. Estão me ouvindo, últimos... gente? Coisa chata essa coisa da internet. Ai. Nós só temos 1 minuto e aí a doutora pode fazer a sua participação. Mais uma vez, obrigada. Aí está sempre para a CRIM. Queria tanto poder conversar mais com vocês. Internet, uma pena ter dado problema aí do som, né? Mas enfim, são coisas da tecnologia. Eu só queria finalizar, então, agradecendo muito e dizendo que a Abracrim está absolutamente à disposição de todas as mulheres domésticas, todas as mulheres que precisem de apoio, elas não estão sós, né? Nós estamos aqui para acolhê-las na maior medida possível. É claro, talvez não consigamos acompanhar processos, não tem como a gente fazer isso, mas tem como a gente dar apoio para que elas não estão sozinhas. É não difícil para todos nós, né? Não tem ainda mais difícil, tem que adicionar a isso um caso, obviamente, tá bem? Então, agradeço muito, Ângela, foi um prazer estar com você aqui na doutora. Sempre uma honra poder estar ladeada de você. Você é uma brilhante advogada, tenho maior admiração. E, pessoal, mais uma vez, obrigada, porque agora, de fato, restam 20 segundos. Maíra, beijo grande, um abraço aí de Rondônia para o Rio de Janeiro e que a gente consiga sair vitorioso desse momento tão difícil. Um abraço, pessoal.